Fala pessoal, e aí, tudo bem? Todo mundo seguro por aí? Pessoal, hoje eu começo uma nova série aqui no canal, né? Eu vou iniciar aí um curso, não vou chamar de curso, né? Mas uma ideação assim sobre higiene ocupacional, de algumas dificuldades que eu tenho encontrado no mercado aí, e de repente de algumas oportunidades que a gente pode apontar, tá certo? Então, qual que é a minha motivação, né? Eu já tratei disso aqui em um outro vídeo e eu vou falar de novo, né? É, Acontece que agora nos próximos meses, né, a gente vai ter o chamamento aí de novos auditores fiscais do trabalho, né? Então eu estou esperando para agora 2025 e 2026, né, um aumento, né, dessas fiscalizações aí. E com isso vai gerar oportunidades para nós, né? E a gente tem que tentar se capacitar tanto para prever incidentes, né, durante essas auditorias aí que a gente vai passar e fiscalizações, né? Até para, se caso pintar alguma oportunidade de fazer alguma contestação, alguma defesa, né, a gente poder auxiliar os advogados nesse tipo de situação. Tá certo? Então, assim, a gente tem uma outra situação que é o do domicílio eletrônico trabalhista, né? Que é um sistema do governo federal que agora o auditor fiscal do trabalho conversa com as empresas aí via sistema. Então eu vou deixar uma aula aqui no card. Se caso você se interessar por esse assunto aí, quiser saber um pouquinho mais sobre o domicílio eletrônico trabalhista, eu já tratei disso aí no outro vídeo, tá bom? Eu vou, durante um período, eu vou deixar liberado após o final, né, desse curso aqui, ou essa trocação de ideias aqui, eu vou deixar liberado um certificado, tá? Então deixei aí como é que vai ser o modelinho de certificado, aqui tá o verso do certificado, tá certo? E na última aula, então, você vai ter um link lá para fazer a prova, tá? Fazer a avaliação desse curso e aí a obtenção do certificado. Eu não somei as horas ainda, né? Então a carga horária vai vir de acordo com a quantidade de horas que der aí no curso, tá? E, e aí é isso. Então eu queria falar um pouquinho sobre higiene ocupacional, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho e tenho encontrado aí ao longo da minha jornada de trabalho algumas situações que eu acho que a gente deveria evitar como profissionais de fazer e até alguns conceitos mais modernos, assim, que às vezes a gente não ouve falar muito, né? E seria interessante a gente colocar, né, para discutir entre nós, assim, se é viável, né, sair avaliando tudo, né, ou se a gente consegue ter outros meios aí de fazer isso aí, tá certo? Então, assim, vamos falar um pouquinho, né, de agentes químicos, né, e é o início de uma longa jornada, né. Esse aqui vai ser o primeiro, assim, pretendo ser o primeiro curso de mais 4 cursos aí relacionados a essa área, né? Onde a gente vai começar assim com um bate-papo sobre a área, assim, algumas coisas bem básicas, né? E depois a gente vai avançando nas avaliações e análises aí, certo? Então é assim, qual que é o público-alvo, né? Aqui serve para qualquer profissional de todas as áreas que vão desejar ter uma visão geral sobre higiene ocupacional. Depois aí o conteúdo, né? A gente vai ver alguma coisa de conteúdo básico, né? Alguns conceitos básicos, legislação, os riscos mais comuns, né? A importância da prevenção de acidentes e alguma coisa sobre doenças ocupacionais. Pois o objetivo é sensibilizar vocês aí, né, que vão participar, para a importância da questão da higiene ocupacional e fornecer algumas bases para algum conhecimento mais aprofundado que possa vir posteriormente aí, tá certo? Então o que a gente vai ver, né? Eu trouxe aqui um histórico, né, dos agentes químicos. A minha ideia aqui é trazer então um histórico, né, dos agentes químicos. Necessidades de avaliação dos agentes químicos, né? Então, gravidade versus número de substâncias, um pouquinho de toxicologia, um pouquinho de química, para a gente ter uma base aí teórica, né? Para a gente poder conversar, né? Depois eu vou falar um pouco do GHS, vou falar uma aula só de FDS, né? Vou falar um pouquinho sobre os parâmetros que a gente tem lá na NR15. Também vou falar um pouquinho de ECG e H. E lá no final algumas normas de higiene ocupacional que a gente tem na legislação brasileira, que às vezes a gente aí tem que atender quando a gente vai fazer algum tipo de avaliação, tá certo? Então assim, não é um conteúdo muito aprofundado, né? Para quem quiser aí alguma coisa mais aprofundada, a ideia é fazer um faixa amarela, um faixa verde, um faixa preta dentro desse conceito de higiene ocupacional, né? Então hoje a gente vai falar, né, nesse curso aqui um pouquinho mais sobre a questão dos agentes químicos, né? Então o histórico aí dos agentes químicos é assim, desde quando a humanidade passou a utilizar ferramentas, né, para facilitar seu trabalho, a gente passou a correr riscos associados a essas atividades.
Então, o próprio meio ambiente, né, dos antepassados nossos aí apresentavam riscos assim como os nossos hoje em dia, né? Então, clima extremo, a gente está passando por uma onda de calor, né, quando eu estou gravando esse vídeo aqui em São Paulo, animais selvagens, doenças, né? Então não mudou muito, né, do que a gente tinha lá. A gente vai pensar em animais selvagens aí, também quando eu estou gravando esse vídeo, a gente está passando por uma crise, né, de dengue, quase uma pandemia de dengue no Brasil, né? E algumas doenças aí que a gente também tem visto. Esse dia me chamou muito a atenção a questão da uma rubéola, né, para uma criança, assim, uma doença que estava quase extinta por conta de falta de vacinação. A gente está voltando a ter essas doenças aí no Brasil, né? Só que já na antiguidade havia algum conhecimento de algumas profissões que poderiam prejudicar a saúde do trabalhador. Então, a saber, algumas dificuldades respiratórias, né, nos mineradores do Egito, ou ainda alguns distúrbios característicos em muitos atletas, né, descritos aí pelo Aristóteles na Grécia Antiga. E esse Jorges Agrícolas aqui publicou um interessante livro, né, de Era Metálica, que descrevia com detalhes as más condições trabalhadoras dos mineradores, né, e possíveis medidas para melhorar aqueles ambientes. Também lá em 1700, esse livro está disponível na internet, né, gratuito assim para quem dá, e é legal de ver como o cara tratava algumas situações, né, que a gente às vezes não tem nem noção hoje. Mas enfim, em 1700, né, tem o médico italiano Bernardino Ramazzini publicou essa obra intitulada As Doenças dos Trabalhadores, em que relatava diversos males em suas relações com as profissões da época. Então, considera-se aí no mundo, né, essa foi o marco inicial para a sociedade encarar o trabalho como possível causa de doenças e acidentes em escala preocupante. Tem muita coisa aqui, né, dentro do livro que você consegue associar até com as coisas que acontecem hoje no trabalho. Então, assim, pô, já fazem, né, 300 e tantos anos aí que isso aqui foi escrito, e a gente não conseguiu ainda não ter todo o conhecimento, mas não ter todas as ferramentas, né, para tratar esses riscos aí, às vezes por negligência, às vezes por falta de estudo mesmo dessas condições, tá? E assim, com a Revolução Industrial, né, um crescente número de acidentes relacionados ao trabalho começou a captar a atenção de governos, né, e sociedades, quando em virtude de seu elevado número, adquiriram dimensões sociais, né? Então, na época, iniciou-se a concentração de grandes massas trabalhadoras em torno de fábricas que possuíam novas fontes de energia, como vapor, eletricidade, etc. Esses ambientes de trabalho, que era muito diferente, né, do que aquele que estava caracterizado na Idade Média, onde os artesãos realizavam trabalhos que quase exclusivamente manuais, né, em suas pequenas oficinas. Então, no início do século XX, a gente teve um número crescente de doenças de trabalho e surgiu um movimento social que levou às mudanças na legislação trabalhista. Então, inicia-se dessa maneira a intervenção do Estado nas relações de trabalho a favor do trabalhador. Então, até aquele momento, os princípios do direito comum aí exigiam do empregado a prova de que ele não era culpado pelo incidente sofrido, condições muitas vezes impossíveis de ser atendida. Então, lá na França, né, em 1883, foi apresentada a teoria do risco profissional, cujo entendimento era que uma vez que o empregador arcava com os custos diversos de sua empresa, manutenção, riscos de incêndio, né, responsabilidade civil, entre outros, esse também deveria ser responsável pelos custos decorrentes dos acidentes com seus empregados, né, cujo trabalho era feito em seu proveito. Então, aqui já para uma aspas, né, para a gente abrir aqui, um parênteses, na verdade, para a gente tratar da questão do direito trabalhista, né? O direito do trabalho hoje no Brasil, ele vai sempre buscar a defesa do ente mais fraco ali da relação, né? Ou que tem menos possibilidade, né? Então, por isso que a gente vê muitas vezes o direito ser pró-trabalhador, porque as condições, às vezes, do trabalho não são ideais, né? E também a gente precisa tentar entender que nessa relação o ente menos favorecido ali é o trabalhador, né? Então o direito do trabalho ele vem nesse sentido de proteger esse ente menos forte assim da relação, né? No Brasil a gente teve alguns acontecimentos que encaminharam de maneira semelhante, né, aos fatos ocorridos na Europa e também nos Estados Unidos, sendo que no ano de 1919 foi promulgado esse decreto que constituiu a primeira lei brasileira em favor do trabalhador acidentado. A partir daquele momento, o trabalhador estava amparado legalmente quando na ocorrência de acidentes e doenças do trabalho. Em 1919 também foi o ano que foi criada a Organização Internacional do Trabalho. Então, algumas leis aí, né? A CGIH foi em 1938, a CLT em 1943,
Normas regulamentadoras foram publicadas, aí, algumas delas em 1978, né? Iniciaram as publicações. Em 2001, a gente tem aí as normas de higiene ocupacional iniciando a ser elaboradas, né? Então, na próxima aula, para não ficar vídeos muito longos aí, eu vou tratar da necessidade de avaliação dos agentes químicos, da gravidade desses agentes versus o número de substâncias. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.